Catarina von Bora, Alemanha, 1525. A jovem Catarina von Bora tinha apenas 5 anos de idade quando foi deixada por seu pai nos portões da escola do convento beneditino na cidade de Brena, na Alemanha. Como a mãe de Catarina havia morrido naquele ano e seu pai rapidamente se casou novamente, a pequena era um peso muito grande, e seu pai achou que no convento ela pelo menos receberia uma boa educação. Uma vez lá, as opções de Catarina eram muito poucas. Apesar de nunca ter desejado a vida de freira, 5 anos depois ela foi transferida para um convento próximo e fez seus votos de reclusão, castidade, pobreza e serviço, quando tinha apenas 16 anos de idade. Mesmo não tendo planejado para si o estilo de vida de uma freira, Catarina passou a se submeter à rigorosa rotina vivida diariamente nos conventos. Ela foi educada por um professor e aprendeu latim numa época em que as mulheres não conseguiam ler nem na própria língua. Também aprendeu a cozinhar, costurar e a cuidar de jardins. Orava sem parar e participava dos cultos da igreja todos os dias. Mas quando Catarina tinha seus 20 e poucos anos, os ensinos de um homem chamado Martinho Lutero começaram a penetrar pelas paredes do convento. Lutero era um ex-monge que havia deixado o monastério quando entendeu, mediante seus estudos da palavra de Deus, que os homens eram salvos pela graça por meio da fé, e não por penitência, boas obras ou serviço para a igreja. Seus ensinos balançaram não só os conventos, como também a Alemanha do século XVI. A igreja alemã ainda estava debaixo da autoridade do Papa e as palavras de Lutero abalaram não só a Igreja Católica Romana, como também os homens e mulheres de todo o país. Então, quando Catarina e suas amigas começaram a considerar esse novo ensino, recorreram a Lutero para ajudá-las a deixar o convento. Muitas começaram a faltar aos cultos da igreja por vontade própria e passaram a se sentir como prisioneiras. Lutero escreveu para várias irmãs sobre o que deveriam fazer. Queridas irmãs, existem 2 razões pelas quais vocês podem abandonar sua vida no convento e seus votos. A primeira é que o estilo de vida do convento está sendo imposto sobre vocês, anulando, assim, seu livre-arbítrio. E a segunda é que sua consciência fica contaminada por seguir tais ordenanças que não passam de leis humanas. Por isso, é hora de fugir, deixando o convento e tudo o que ele representa para trás. Então, às vésperas da Páscoa de 1523, Catarina e outras 11 irmãs escaparam do convento escondidas na carruagem de um mercador chamado Leonard Kopp. 3 dessas freiras voltaram para seus lares e as outras 9 foram levadas a Wittenberg, onde o próprio Lutero esperava encontrar casas, marido e emprego para elas. Com o passar do tempo, todas já haviam se estabelecido e encontrado marido, menos uma, Catarina von Bora. Depois de 2 anos da fuga do convento, Catarina ainda vivia com uma família de Wittenberg onde era uma empregada doméstica. Ela havia se apaixonado por um belo jovem, mas os pais dele recusaram-se a deixar que o casamento acontecesse por causa de seu passado como ex-freira. Ela ficou desolada. Lutero propôs que ela se casasse com outra pessoa, mas Catarina recusou o homem sugerido. Ela não estava sendo difícil, apesar de Lutero pensar assim. Quando um amigo de Lutero veio para uma visita, Catarina sinalizou para ele que Lutero seria o tipo de marido que ela aceitaria, apesar da diferença de idade entre ambos, que era de quase 16 anos e apesar de Lutero sempre dizer que não se casaria. Quando Lutero escutou as palavras de Catarina, não as encarou com seriedade, mas contou aos pais dele num dia em que foi visitá-los. Ao invés de rir, o pai de Lutero começou a pensar sobre o fato. Lutero já não era tão jovem, e seu pai ainda tinha esperanças de realizar o sonho de ser avô. Aquilo que começou como piada foi ficando cada vez mais sério para Lutero. Casando-se com Catarina, Lutero lhe daria o status de que precisava, daria testemunho da fé que cria mesmo contra a vontade do Papa, e daria alegria e conforto ao seu velho pai. Então, no dia 13 de junho de 1525, o ex-monge se casou com a ex-freira. Alguns servem a Deus ficando solteiros por toda a vida, já outros servem a Deus se casando. Juntos, Lutero e Catarina impactaram milhares de vidas para Cristo. Eles se mudaram para uma parte abandonada de uma catedral agustiniana em Wittenberg, a qual Catarina conseguiu transformar em um lar. Como Lutero nunca se importou com dinheiro e não o administrava bem, Catarina é quem mantinha tudo em ordem na casa para que seu marido tivesse tempo para fazer todo o resto. Eles tiveram 6 filhos e ainda criaram vários sobrinhos e sobrinhas. Os estudantes da universidade próxima sempre iam conversar com Lutero e Catarina, e quase sempre havia pelo menos 30 pessoas vivendo ali com eles. Catarina habilmente administrava a casa enquanto Lutero pregava, escrevia e ensinava a Bíblia na universidade e na igreja. Catarina, preciso de sua ajuda hoje, Martinho sempre dizia. Quando estou traduzindo a Bíblia para o alemão,
Quer usar palavras que as pessoas comuns usam, pois o povo já está cansado de não poder ler a Bíblia na própria língua. Como você é boa com palavras, será que poderia me ajudar? Claro que sim, respondeu sua esposa. Qual a palavra mais comum para designar aquilo que faz o pão crescer? Não quero aquela palavra enorme que um cozinheiro profissional usaria. Quero a palavra mais comum que uma dona de casa diria. A esposa deu-lhe exatamente a palavra de que precisava. O que está traduzindo hoje? Perguntou ela. É a parábola de Jesus advertindo de que basta um pouco de fermento para levedar toda a massa, assim como um pecadinho pode levar nossa vida à ruína. Então, Lutero mudou de assunto e disse: quanto mais prego a palavra, mais inimigos ganho. E você sabe que isso pode custar minha vida, o que significa você perder seu marido. Deus cuidará de nós, respondeu ela. Não temas. Essa atitude de Catarina permitiu que Lutero pregasse livremente e arriscasse a vida pela verdade da Bíblia. Lutero sempre falava sobre sua esposa com grande carinho, ele a chamava de minha costela e de minha senhora Cati. Com Catarina, Lutero encarou o casamento como uma escola para caráter, dizendo que havia aprendido mais sobre a graça de Deus na convivência com ela do que com todos os seus estudos, livros e sermões. Ele lhe fez um de seus maiores elogios quando chamou a carta de Paulo aos Gálatas sobre liberdade de minha Catarina von Bora. A história de amor de ambos não foi impressionante desde o princípio, mas o amor foi crescendo. O que começou apenas como gratidão e admiração um pelo outro cresceu ao longo dos anos, de forma que o casamento de Lutero e Catarina se tornou padrão para milhares de casais por centenas de anos. Sem o amor e o apoio de Catarina, Lutero não teria conseguido servir a Deus da forma efetiva como fez. E sem a fé e o carinho de Lutero por sua esposa, a vida de Catarina não teria sido nem a sombra do que foi. Ele lhe dizia: Cati, você se casou com um homem honesto e que a ama muito, você é minha imperatriz. Falando sobre ela a seus amigos e parentes, ele dizia: minha querida Cati me mantém jovem e em boa forma. Sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita bem as minhas viagens, e quando volto, está sempre alegre me esperando. Cuida de mim quando estou triste e me aguenta quando estou com raiva. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama Jesus. Depois de Jesus, ela é o melhor presente que Deus me deu em toda a minha vida. Um dia, já perto de sua morte, Lutero abraçou a esposa e, acariciando-lhe o cabelo, disse: acredito que Deus tenha usado minha vida para mudar a história da igreja, mas eu não poderia ter feito nada sem você. Se um dia escreverem a história da reforma da igreja, espero e oro para que seu nome apareça junto ao meu. E apareceu. As vidas de Catarina von Bora e Martinho Lutero nos ensinam sobre a coragem de seguir a fé, mesmo contra as convenções de sua época. Em um mundo que muitas vezes nos impõe caminhos e nos desafia a abandonar nossas convicções, a história deles ressoa como um lembrete poderoso. Será que hoje, em nossos relacionamentos, em nossas escolhas profissionais, em nossa vida diária, estamos dispostos a viver uma fé que transforma e impacta? Não com grandes revoluções, mas com a fidelidade e o amor que se manifestam nas pequenas ações e no apoio mútuo. Que a memória de Catarina e Lutero nos inspire a construir parcerias baseadas na fé, a valorizar o papel de cada um no propósito divino e a não subestimar o poder de um lar edificado em Cristo. Que possamos ser, em nossos próprios contextos, instrumentos de Deus para a mudança, vivendo com autenticidade e coragem. E que, quando olharmos para trás, possamos ver que nossa vida foi um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Que Deus nos ajude a ser fiéis até o fim. Se você foi tocado por esta história, por favor, curta este vídeo, siga o nosso canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Sua ajuda é muito importante para que mais pessoas conheçam estas histórias de fé e coragem. Obrigado!